Ok. Bom dia, turma! Hoje vamos fazer uma aula de revisão das nossas tarefas. A tarefa 1, eu considero que todos fizeram com bastante empenho e atingiram o objetivo das respostas. Eu fiquei muito satisfeita de ver que a parte conceitual, que eu vejo que é a parte mais chatinha, né, ficou bem respondida, ficou bem esclarecida. Então, eu considero que a tarefa 1 a gente pode pular essa etapa. Vamos então para a tarefa 2. É o primeiro questionário e eu gostaria de compartilhar eles com vocês. Existe, na hora da gente fazer questões, e que eu andei pegando bastante questões de concurso, o que eu percebo? Nessas questões, para a gente se dar bem na resolução, a gente tem que aprender algumas técnicas de resolver questão, porque são questões com pegadinhas, né, maliciosas, justamente para peneirar quem tem um conhecimento mais aprofundado ou que sabe discernir entre pequenos detalhes. Às vezes, uma vírgula vai fazer a diferença. Então, para essas resoluções, primeiro ponto que eu considero é que vocês tenham que estar lendo com muita atenção. E ao ler a questão, vocês precisam identificar aquilo que é parte negativa. O que é parte negativa é aquilo que não está dizendo as coisas de acordo com a realidade. Quando você grifa essa parte, você começa a entender o espírito da jogada do elaborador da questão. Então, vamos primeiro para a questão número 2. Vou compartilhar minha tela inteira, porque daí eu posso estar mudando de material no passar do desenvolvimento das aulas. Então, vamos aqui. Nós não vamos trabalhar. Vamos ver a questão número 2. A questão número 2 é a tarefa, são a tarefa número 2. E deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil a gente ver. E aqui também, uma boa centralização aqui. Vamos ver se deu. Deu, tá. Então, tarefa 2. Na primeira questão, ele fala o seguinte: a gestão de projetos na administração pública não foi tanto que nós comentamos, mas na administração pública contemporânea, que foi a mais recente, né? Especialmente a partir da década de 90, apresenta-se como característica distintiva. Então, a característica mais marcante da gestão de projetos, tá? Então, vamos olhar. A necessidade de prestação de contas formais aos órgãos superiores. Olha, a gestão de projeto não necessariamente tem isso, né? A característica de prestar conta é para qualquer entidade de administração pública, que tem órgãos, que tem o TCE, o TCU, que vai elaborar assim os relatórios e dar satisfação se está dentro da sua dotação orçamentária correta ou não. Aí, assim, na letra B, o envolvimento do ativo de stakeholders na realização dos projetos. Olha, aqui, com certeza, é uma afirmação bem coerente. Então, aqui na letra A, eu já grifaria ali, olha, contas formais, órgãos superiores, está dentro só da administração pública. Mas a gestão de projeto, uma característica única deles é que o dinheiro vem das partes interessadas, que são os stakeholders. Então, a letra B, nós já consideramos que ela está 100%. Vamos ver as outras respostas. A exigência de alcançar resultado além das metas propostas. Olha, grifem aqui o além. O além aqui não é uma característica dos nossos
da nossa gestão de projetos. Por quê? Nós temos que aceitar simplesmente o que está escrito, aquilo que está no escopo do projeto, aquilo que os stakeholders, as partes interessadas, colocaram de objetivos. Então, quando a gente enfeita muito, a gente tem que fazer com mais eficiência, com mais perfeição, mas a gente não pode ir além da proposta, tem que ser aquilo, tá? Então, essa aqui já estaria descartada. O uso de metodologias quantitativas na avaliação de resultados. Olha, ele pertence ao projeto, mas ele não é a característica distintiva. Tá? A gente pode analisar de várias formas, quantitativas, né? Qualitativas. Eu posso aplicar fatores de aceitação do produto, então pesquisa de mercado. Então, tem várias outras formas de se avaliar o resultado de um projeto. Tá? A forte participação popular na definição das metas e resultados. Epa, espera aí, quem calcula, quem projeta metas e resultados aqui? São as partes interessadas, que reúnem com o gestor de projetos e verificam que o que eles querem desse projeto. Então, nessa reunião inicial, nessa fase de, vamos dizer assim, de iniciação, é onde eles colocam o que eles querem. Então, essa questão, a resposta mais correta é a alternativa B. Tá? A alternativa B, que não teve nenhuma vírgulazinha contrária à sua resposta. Na questão número 2, olha, eles invertem bastante a ordem da gente responder o questionário, né? Na questão número 2, diz o seguinte: os projetos são usados como meio para atingir o plano estratégico de uma organização. Assinale abaixo a alternativa que não contém uma consideração estratégica. Vou colocar de baixo para cima. Avanço tecnológico. Poxa, é inovação, é estratégia, né? Oportunidade estratégica de negócio. Quando você vê que algo está te favorecendo, oba, vou aproveitar, vou querer que isso eu possa usar cada vez mais. Observação da demanda do mercado é tudo, é parte fundamental. Se eu não tiver demanda para colocar o meu produto ou o meu serviço no mercado, eu nem vou fazer o projeto. Já é um dos fatores que descarta o projeto. Então, folha de pagamento, assim, está dentro do rol financeiro, mas não é uma consideração estratégica. Tá? Então, a resposta da questão 2 é a letra A. Vamos para uma próxima questão. Questão número 3. Na resposta do questionário está tudo alterado, tá? Tem pergunta na frente, pergunta atrás e assim por diante. Segundo Jim Moore e Silveira Neto, tá? Para o sucesso de um empreendimento, o gerente de projeto deve cuidar para que sejam corretas e transparentes as relações tá? Entre só holder é uma parte, e staff é a turma que trabalha de suporte, são os empregados, os colaboradores. Staff holders, ele só quis complicar com essa alternativa. Os stakeholders, sim, são todas as partes envolvidas no processo. Eu chamo de stakeholders as chamadas partes interessadas, que para mim são palavras sinônimas, aonde eu tenho o provedor de recurso, o dono do projeto, o gerente de projetos, os engenheiros, os executores, ou seja, os investidores, os bancos, né? Todas as pessoas envolvidas. Então, ali sim,
está de acordo, né? Que deve ser transparente essa relação. Olha, está acontecendo um problema assim, então vamos comunicar para o superior, que é a parte da comunicação. Nós vimos como essas relações são fundamentais para o desenvolvimento, né, eficaz de todas as tarefas que devem ser executadas. E a alternativa E, Project Office, o que são os escritórios de projetos? São, por exemplo, uma equipe de gerentes de projetos que coordenam portfólios. E portfólios são reuniões de programas ou de projetos com objetivo, que pode ter objetivo comum ou apenas estar na nossa gestão. Então, quando falamos de escritório de projeto, nós estamos falando de vários projetos. E aqui, como comentou assim sobre as relações transparentes, então não envolve o projeto, o escritório de projeto. Por quê? Porque no escritório de projeto eu tenho que ter a relação transparente dentro de quem está executando e o dono do projeto, e os stakeholders do projeto, e não entre todos os projetos. Então, o projeto A não precisa saber como está o projeto B, e assim por diante. Né? Se são donos diferentes, partes interessadas diferentes, essa comunicação não faz sentido. Faz sentido, sim, dentro de uma equipe do projeto, né? As partes que são lá o provedor de dinheiro, o executor, o dono da ideia, né? Então, há essa reunião de pessoas que apostam neste projeto. Tá? Então, vamos para a próxima questão. Eu acredito que essa questão não seja, assim, de um grau de dificuldade muito grande. Com relação à gestão de projeto, julgue os itens que se seguem. Aqui é para dizer se está certo ou se está errado. Tá? Uma habilidade importante requerida do gestor para a solução de dificuldades na execução de um projeto é a delegação de autoridade, também conhecida como empowerment. A delegação de autoridades é dizer assim, ó, fulano, você está responsável por isso, ciclano por aquilo, tal. Na reunião inicial de um projeto, que é uma das fases iniciais, é onde se apresenta esse projeto para toda a equipe, e aonde se define quem vai fazer o quê. E se você define quem vai fazer o quê, tá? Você dá para aquela tarefa e diz para aquela pessoa, você vai fazer da melhor forma possível, né? Você vai executar aquilo que está descrito, vai me atender com esse resultado, mas no momento que você dá para ela o poder de gerir, o poder de fazer melhor, de não mudar o objetivo, mas de fazer esse objetivo mais eficaz, você está dando para ela um tipo de empoderamento. Né? E esse empoderamento é que vai fazer a diferença. Se ela tiver realmente vestido a camisa do projeto, o que vai acontecer? Ela vai procurar fazer cada vez melhor, principalmente se tiver um bônus, né? Se tiver uma remuneração de acordo com o resultado. Então, realmente, a pessoa fica mais satisfeita ainda. Tá? Na próxima questão, eu achei que ia vir várias juntas, depois vem as outras. A gestão de projetos proporciona a possibilidade de ação e de controles úteis ao gerenciamento de políticas públicas. Na gestão de projetos, vamos ver o que tem, né? Tem escopo, tempo, custo, qualidade e são os principais determinantes para o objetivo de um projeto na esfera pública ou privada. Puxa, essa alternativa A ficou bem completinha, né? Vamos ver se tem outra mais completa. Um objetivo na área pública consiste na harmonização entre tempo e dinheiro, mais que em materiais e competências humanas. Não tem um mais ou menos, tem um equilíbrio, né? E essa harmonização, ela deve ser assim, você tem uma série de recursos, mas na área pública, essa série de recursos,
Não importa muito se vai gastar X ou Y, importa atender a máxima da administração pública, que é a satisfação dos seus usuários. Essa máxima de você pensar sempre no bem comum, naquilo que é melhor para as pessoas, é o que faz a máquina pública estar, assim, executando um serviço de melhor qualidade. Tá? Então, não faz muito sentido eu fazer uma concorrência ali de quem é melhor, o dinheiro, o tempo ou as competências técnicas. Então, essa daqui eu já descartaria. Os processos de monitoramento e controle ocorrem até o início da fase de encerramento de um projeto no âmbito da administração pública e da administração privada. Olha, você monitora e controla até após a entrega, porque dependendo do tipo do serviço, ou do bem e do produto, ele vai levar para casa e vai continuar usando. Vamos supor um carro. Outro dia eu recebi um recal para mim fazer uma revisão na parte da embreagem. Por que esse recal? Porque uma das peças que eles julgaram na série tal que foi fabricado no meu carro tinha localizaram um tipo de defeito. Comigo nunca aconteceu nada, nunca senti nenhum tipo de falha. Mas a companhia que projetou o produto, no caso o carro, ela cuida independente, né, de qualquer outra coisa para que não tenha reclamações futuras sobre o produto que está sendo usado, porque ela não quer o cliente para vender um carro, ela quer um cliente para vender sempre carro para essa pessoa. Então, quando a gente fala de um projeto, a gente não pode só pensar nessa parte assim, de eu vou só monitorar e controlar até a entrega do produto final. Né? Se for no Rock in Rio e a roda gigante vai causar um acidente, derrubar alguém lá de cima, o que aconteceu? Foi a posterior da entrega da gestão do projeto. Então, enquanto você tiver esse relacionamento com o seu cliente, demanda um monitoramento e um controle. Tá? Então, o segundo descartável. Comunicações e risco são os insumos para produzir o trabalho necessário à concepção, né, de projetos em qualquer esfera da administração pública ou da administração privada. Olha, são insumos? Olha, não considero insumo. Insumo é algo necessário para mim fabricar, mas a comunicação e riscos você busca medi-los, identificá-los, e aí você vai verificar se você aceita, né? Se você não faz nada ou se você corrige, tá? Então, nessa parte aqui, eu não acredito que ele seja parte, assim, que ele seja um insumo para produzir, tá? Letra E. Há um esforço perante o empreendimento para criar produtos. Projeto, sim. Serviços ou resultado na gestão de entidade governamentais ou também de empresas. Olha, a alternativa E tá certa, mas não está mais certa, né? Eu considero que você precisa ter esse esforço sempre para estar dando um resultado nessa gestão. Mas aqui que fala mais da gestão e daquilo que possibilita, né, vamos dizer assim, o gerenciamento de projetos, a A é a que está sendo assim mais completa. Tá? Então, por eliminatória de algumas outras, classificando bem errada algumas, a mais completa, a gestão de projeto proporciona a possibilidade da ação e de controles úteis para o gerenciamento de políticas públicas. Então, nessa gestão de projeto, o escopo, o tempo, o custo e a qualidade são os principais determinantes. Não quer dizer que não tenha mais, tá? Para o objetivo de um projeto, seja numa esfera ou em outra.
Próxima questão. Um grupo de projetos gerenciados de modo coordenado para a obtenção de um benefício e controle que não estariam disponíveis se eles não fossem gerenciados individualmente. Então, assim, você quer que seja um grupo de projetos que tenha um certo relacionamento, uma certa dependência entre um e outro. Então, esse conjunto que tem essa certa ligação, forma-se um programa. Não é planejamento, não é só gerenciamento e não é só coordenação. Coordenação é uma ação que nós usamos para gerenciar, né? Gerenciamento também é a forma de gerenciar. Mas o que representa esse conjunto de projetos são os programas. Questão 7. Com relação aqui, vamos identificar se é certo ou se é errado, tá? Quanto maior for a maturidade dos processos relacionados ao projeto, menor o grau de risco de executá-los. Perfeito. Isso aqui não tem nem dúvida. Os processos de um gerenciamento de projeto são os relacionados abaixo. Processos de gerenciamento. Então, nós temos aqui planejamento, vai dar em toda a parte do projeto. Execução, vai estar em toda a forma de se administrar, né? Monitoramento, você vai estar em toda forma. E a D, que é a construção, tá? Aqui a palavrinha exceto, né? A construção, ela não está em todas as formas, não está em todos os processos. Por quê? Ela está numa fase. E essa fase é a fase de montagem, de execução. Então, a construção não entra no planejamento, na gestão de risco, não entra... entra na fase de você estar realmente executando o projeto. Tá? Uma palavrinha que a professora não leu direito, já dava dupla interpretação, né? Faltando aqui, o excesso. Exceto. Próxima questão. Gerentes de projetos. O gerente de projetos é a pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto. Os gerentes dos projetos frequentemente falam de uma restrição tripla, né? Ou do triângulo de restrições, que interfere diretamente na qualidade final do projeto. Esses termos fazem referência a... vamos ver como é que está aqui. 3 T's da linha do tempo. Não, envolve tempo, né? Então, aqui não é esse negócio. Planejamento estratégico com foco específico no prazo final, no prazo estimado, e prazo inicial, estimado e final. Não é só entregar no prazo que vale a pena. Nós vimos a questão do metrô de São Paulo, né? O metrô de São Paulo não foi entregue no prazo correto, no entanto, ficou muito melhor, gastou o dobro, né? Mas ficou muito melhor porque ensinou toda a equipe a trabalhar com uma metodologia diferenciada. Tá? O planejamento estratégico com foco específico no escopo inicial, escopo ideal e escopo final. Gente, nós vimos escopo do projeto e escopo do produto. Nós não vimos nem inicial, nem ideal e nem final. Então, esse aqui também está completamente errado. E o balanceamento de 3 fatores. Quando a gente fala em restrição, tripla restrição ou triângulo de ferro, não sei se vocês lembram, é aquele triângulozinho que tem o tempo, né, o custo e o escopo.
né? Então, primeiro de tudo, o escopo, o objetivo do projeto. O tempo, quanto tempo eu vou levar para construir, para elaborar. E o custo, quanto eu vou gastar. E a letra E, nenhuma das alternativas. Então, o triângulo de ferro está aqui, ó. Tempo, custo e escopo. Acho que essa é a última. Não, tem mais alguma aqui. Um projeto exige coordenação de atividades, compreendendo momentos de análise crítica e de validação de soluções. Sem o que isso inviabilizar, com isso, inviabilizar o trabalho dos especialistas envolvidos. É preciso reconhecer que o projeto é processualmente distinto da tomada de decisão. Tomada de decisão está dentro dele. Processualmente semelhante a mecanismo não humano. Nós trabalhamos com pessoas. Processualmente avaliados pelos seus erros de previsão. Não, não é pelos erros. Nós somos avaliados pelos nossos acertos, né? Um processo individualizado. Opa, aí, individualizado, né? E prospectivo. Individualizado, sim, porque todo projeto cria um produto único, singular, exclusivo, né? Prospectivo, diferenciado, mas nem tanto. Mas para reconhecer, né, de fato, um processo, ele é interativo, ele é coletivo, reúne uma série de áreas, é humano, tá? Envolve tomada de decisão, tem erros e tem acertos. Então, a alternativa E é a mais correta. Aqui vai estar só repetindo todas as que a gente já resolveu. Vou ver se tem. Não, é isso mesmo. Todas aquelas que a gente resolveu. São 10 questões, finalizam aqui. Acho que eu daria no próximo questionário, né? Bom, então o item, a tarefa 2 está aqui explicada. Tem alguns pegadinha? Tem. Tem opções bastante semelhantes. E nessas opções bastante semelhantes, o que acontece? Acontece da gente acabar se confundindo e não escolhendo a alternativa correta, certo? Bom, então vamos para a tarefinha 3. A tarefinha 3, deixa eu trocar aqui. Vamos lá. 5, 3, 5. Tá aqui. Vamos ampliar. Também é questões de concurso. Gente, concurso é uma benção. A gente vai por eliminatória, a gente vai pelos detalhes, né, que estão descritos na questão, e sempre temos que estar cada vez mais atentos. Bom, na tarefa 3, nós temos o seguinte: um estudo de viabilidade corresponde à etapa do projeto em que se avalia, com base na receita da empresa, a mesma capacidade de executar o projeto? Olha, para a gente analisar a viabilidade daquele projeto, uma empresa pode ter vários projetos, né? Não vai olhar o que a empresa ganha com outros projetos, com outras receitas. A gente tem que avaliar o seguinte:
o que eu vou ter de receita com aquela atividade, o que eu vou ter de despesa com aquela atividade, se eu vou ter público, que é a pesquisa de mercado, se eu tenho condições favoráveis para isso. Então, viabilidade é aplicar o retorno do investimento, o payback, né? É você ter ali se o produto vai ser aceito ou não. Então, essa questão aqui realmente está errada. Quanto à complexidade técnica e relacional, quando a complexidade técnica e a relacional são elevadas, as dificuldades e os riscos são maiores, podendo dificultar a execução do projeto. Acho que eu não li direito essa questão. Vamos ler de novo? Se eu tenho muita complexidade, né? E essa complexidade relacionada com as pessoas, com as formas de se fazer, vai elevar o risco, vai ter maior dificuldade de estar executando esse projeto? Olha, lembra do caso do metrô, aquela linha amarela que precisava ter uma metodologia de construção mais aperfeiçoada, que era sobre apenas um trilho? Então, era com grau elevado de dificuldades e, com certeza, foi mais difícil de executar dentro do prazo, porque os engenheiros tiveram que aprender uma nova metodologia. Então, gastou o dobro do preço e levou muito mais tempo para se executar o projeto. Então, essa complexidade técnica interfere, sim, tá? E principalmente a complexidade quando tem que relacionar com as equipes, né? Se você não tem nenhum treinado, tem que ir lá buscar algum que esteja treinado, né? Alguém que saiba executar essa tarefa, e aí, nesse processo, ensinar os demais. Então, aqui, essa afirmação está correta. Terceiro, o esclarecimento das expectativas ou requisitos do cliente caracteriza uma etapa importante na gestão do projeto, pois a consulta aos stakeholders ajuda a clarificar os entregáveis, ou seja, aquilo que você vai entregar no projeto. Então, essa é a fase de inicialização do projeto, onde você está lá colocando todos os requisitos que você quer no produto, né, ou no serviço. Então, essa frase está perfeita, corretíssima. O gerente de projetos que realiza suas atividades em uma estrutura matricial tem controle total sobre sua equipe e seu nível de autoridade é compatível com as responsabilidades, com as suas responsabilidades. Olha, não é porque ele usa a estrutura matricial que ele passa a ser esse todo-poderoso. A estrutura matricial ajuda a reconhecer as competências de cada um, as funções de cada um, mas não significa que, tendo isso, né, ele tem um pleno controle, né? Ele tem um controle total. Então, essa palavrinha aqui do controle total é que faz com que essa afirmação esteja completamente errada. As especificações funcionais do projeto, especificidades funcionais do projeto, determinam as características e o desempenho esperado. Sim, o que caracteriza a vontade do cliente. Vamos ver aqui. A vontade do cliente não necessariamente, né? Então, quando você está caracterizando um produto, é aquilo que você vai tentar oferecer para o cliente. Você imagina que ele vai gostar, tá? Então, não é, só o que o cliente
a vontade que o cliente tem. Então, essa afirmação, ela está errada. Um grupo de projetos relacionados, aqui é aquela questão de novo, eu coloquei nas duas, né? Aqui já estamos aqui. Então, os projetos relacionados são os programas. Então, alternativa B. Moura e Barbosa mencionam que um projeto pode ser entendido como um empreendimento em que se visa produzir algo novo. São vários tipos de projetos, podendo existir situações em que eles acontecem de maneira articulada ou integrada. Enumere a coluna 2 e a coluna, de acordo com a coluna 1, relacionando a tipologia de projetos com a finalidade principal correspondente de cada um. Então, aqui nós temos projeto de intervenção, projeto de pesquisa, projeto de desenvolvimento, projeto de ensino e projeto de trabalho. Então, vamos tentar ver se a gente identifica esses projetos. Ocorre na esfera organizacional, com o objetivo de produzir novos serviços, atividades ou produtos. Então, na esfera organizacional, então você está desenvolvendo um novo produto. Então, você tem um projeto do tipo 3. Aqui, 3. São desenvolvidos por alunos em uma ou mais disciplinas ou conteúdos curriculares. No contexto escolar, tendo a orientação de um professor, e visam a aprendizagem de conceito, desenvolvimento de competências e de habilidades. Então, esses são projetos de trabalho, tá? Depois nós vamos ver qual que é a diferença ali, porque que não é de ensino. Vamos chegar lá. São desenvolvidos no âmbito de contextos e organizações com o intuito de promover uma intervenção, tendo em vista a inserção de modificações na estrutura ou na dinâmica da operação ou da organização, influenciando o seu desempenho de modo positivo. Esse é o primeiro, até a palavrinha aqui falou de intervenção. Ó, essa palavrinha aqui ligou completamente ele com o projeto 1. Tem como finalidade principal a obtenção de conhecimento sobre determinado problema, questão ou assunto, com a garantia da verificação experimental. Aí sim, isso é um projeto de pesquisa. Quando falamos da parte experimental, a gente quer saber de testes, né, de produção de conhecimento, né, e de resultados interessantes para garantia desse experimento. São elaborados dentro de uma ou mais disciplinas, contendo conteúdos curriculares orientado para a melhoria do processo ensino-aprendizado. Olha, aqui falou especificamente sobre o ensino-aprendizado, e colocou toda a metodologia de trabalho. Por isso que ele está diferenciado aqui, ó, são desenvolvidos por alunos em uma ou mais disciplinas ou conteúdos curriculares no contexto escolar sob a orientação de um professor. Visam a aprendizagem de conceito, desenvolvimento de competências e de habilidades. Aqui é a forma de ensinar e aprender, tá? Então, tem essa diferenciaçãozinha. Então, aqui, a alternativa correta é a letra B. 3, 5, 1, 2, 4. Próxima questão. Em que grupo
de processos de gerenciamento de um projeto, o gerente deve envolver as partes interessadas para aumentar a probabilidade de que elas fiquem satisfeitas e aceitem as entregas do projeto, porque o projeto pode ter vários produtos ou várias entregas. Iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle e encerramento. Olha, para partes interessadas ficar satisfeita, a primeira de tudo é o início. Nesse início, é onde você colhe todas as informações do que o dono do projeto, do que o financiador, né, do que as partes interessadas querem dele. Então, para ter uma maior satisfação e aumentar a probabilidade de que fique muito satisfeito, é fazer uma boa iniciação. Ainda com relação ao gerenciamento do tempo do projeto, no processo de desenvolvimento do cronograma, o método do caminho crítico é a técnica de análise de rede de cronograma, que é realizada usando o modelo de cronograma. O método do caminho crítico calcula, olha, lembra que eu falei para vocês que existem várias formas, mas que a gente utilizou para dar o tempo daquele projeto do Rock in Rio foi aquela atividade que dependia da primeira, mas que ia demorar mais tempo. Aquela que demora mais tempo, é sobre ela que eu vou fazer o meu padrão. Então, sobre esse tempo crítico, né, eu vou colocar toda a minha base de conhecimento para que eu colha esses frutos. Então, vamos ver qual foi a alternativa em que ela faz esse questionamento. Somente as datas teóricas de início e término mais cedo. Não. Somente as datas teóricas de início e término mais tarde. O caminho crítico não é nem data cedo, nem data tarde. O caminho crítico é você olhar, assim, vamos observar. Você olhar o caminho que você não vai ter folga para fazer o trabalho, que você vai estar corrido e que demora mais tempo. Então, vamos ver se nessa alternativa vai estar todas as atividades do cronograma, sem considerar quaisquer limitações de recurso, realizando uma análise do caminho de ida e uma análise do caminho de volta pelos caminhos de rede do cronograma do projeto. Tá? Nessa situação, todas as atividades do cronograma, sem considerar limitações de recurso, realizando o caminho de ida, né? Quanto tempo eu vou gastar, e uma análise do caminho de volta, né? Olhando o caminho do cronograma de rede, né? Caminhos de rede do cronograma do projeto. Espera aí, vamos deixar ela de lado. Somente o caminho de rede no cronograma, que é chamado folga nula. Caminho crítico, folga nula. Nenhuma das alternativas anteriores. Olha, das alternativas anteriores, aqui está dizendo que a letra C. A letra C não está 100% completa, mas eu não posso olhar que seja só o caminho que não tem folga. É o caminho mais longo, né, que considera a sequência das tarefas e com que ele deve ser concluído. Então, não adianta eu colocar um prazo antes, né, de percorrer esse caminho e de ter ele de volta, para que eu possa estar monitorando o projeto de uma forma em que eu atinja o objetivo e coloque uma data no qual eu consiga executar. Então, o caminho crítico é você ter o caminho mais longo, aí as outras tarefas vão se moldando com relação a essa tarefa que não tem, vamos dizer assim, o que faltou nessa questão é identificar que é o caminho
né, mais longo para satisfazer satisfazer assim, o nosso ponto crítico, porque nesse caminho mais longo é o caminho que eu não posso deixar de cumprir nenhuma das atividades, porque senão eu vou ter atraso na entrega. Então, alternativa C aqui. Mas eu ainda não fiquei muito satisfeita com ela. Vamos lá, questão 6. A sintetização de conhecimentos e padrões em administração de projetos segue preceitos de entidades internacionais, sim, mundialmente conhecidas, que criou algumas referências usuais aos que lidam ou estudam a gestão de projetos. Com base nessa sistematização, os seus termos, considere as questões assertivas sobre gestão de projetos. O PMO, tá? O PMO coordena as atividades pautadas no PMBOK, do PMI. 2. O PMI, ele consiste à base de conhecimento, de gerenciamento de projeto, do PMO. O PMO tem entre seus objetivos o de formular padrões profissionais de gestão de projetos. Olha, o PMO é Project Manage e Object. Então, aqui é o gerenciamento do projeto, tá? E o PMI é a instituição que reuniu todo esse conhecimento e criou um PMBOK, tá? O PMBOK é o guia, né? A caixa, vamos dizer assim, a caixa de informações de técnicas, né, sobre a gestão de projetos. Então, quando a gente fala assim, ó, o PMO e seus objetivos é formular, esse aqui é do PMI, tá? O PMI constitui a base do conhecimento e gerenciamento dos projetos do PMO. Ó, ele reúne, mas quem reúne mesmo é essa aqui é a instituição, tá? Então, é o PMBOK. Então, a alternativa correta aqui é só a 1, que não está, vamos dizer assim, confundindo os conceitos, porque o PMO coordena atividades que está inscrita na nossa caixa de informação, a caixa preta, que é o PMBOK, e quem instituiu? A instituição que criou tudo isso, do PMI, tá? Então, a alternativa correta é apenas a letra A. Esse aqui que fez bastante gente se confundir. Talvez eu não tenha classificado tão direitinho na transparência. No próximo módulo eu vou incorporar isso. Um auditor estava trabalhando no processo de estimar custos de um projeto com base nas melhores práticas do PMBOK, da 5ª edição. Tem a 6ª. A que eu passei para vocês já é a 6ª. Era necessário fazer estimativas de um grande pacote de trabalho que envolvia créditos tributários, né? O crédito é aquilo que a União tem para receber, ou o Estado tem para receber dos seus contribuintes. Para isso, o auditor utilizou um método que usa relações estatísticas entre dados históricos relevantes e algumas outras variáveis, para calcular a estimativa de custo para o pacote, conseguindo produzir altos níveis de precisão, dependendo da sofisticação e dos dados básicos colocados nesse modelo. Então, o método utilizado pelo auditor é... Bom, falou em método, né? Falou em análise estatística. Então, nós temos ali uma constituição paramétrica. Por que paramétrica, professora? Porque você usa parâmetros de dados históricos que vai buscar informação que me dá consistência para ter essa estimativa
mais próxima da realidade possível. Então, não é análoga. Não é análoga porque analogia é você analisar algo parecido com alguém, tá? Então, essa analogia não cabe, porque a analogia não entra a estimativa, ou seja, não entra vamos dizer, a estatística, tá? Estimativa de 3 pontos de distinção triangular. Não, nós temos só um tripé. O tripé ou triângulo de ferro, tá? Ele vai nos dar o escopo, o custo e o tempo. Então, a alternativa C aqui está em primeira mão. Bottom-up, nós não comentamos nada sobre isso. E os 3 pontos de distinção beta também, nós não falamos nada sobre isso. Mas de usar algumas estimativas, usar sistemas de softwares de dados, né, estatísticas, sim. Bom, de acordo com o PMI, BOK, né, e o BOK, o gerenciamento de integração do projeto engloba diversos processos, sendo um deles indicados na alternativa. Então, vamos ver quais são o que tem só mesmo processos envolvidos no gerenciamento. Então, monitorar, controlar o trabalho do projeto, todos os dois têm. Controlar e atualizar cronograma. Atualizar o cronograma conforme você vai desenvolvendo, você vai marcando o que você fez. Determinar e aperfeiçoar o orçamento. Esse aqui está dentro do processo chamado custo, e esse está dentro do processo chamado tempo. Tá? Planejar, monitorar o controle da qualidade. Sim, mas monitorar e controlar o trabalho do projeto está mais de acordo com a integração dos diversos processos dentro da gestão de projetos, né? Então, a alternativa A aqui é a alternativa mais próxima da realidade. Então, terceira tarefa, já elencada, finalizada. Vamos agora para a tarefa de número 4. Aqui me preocupou um pouco, pessoal. Então, vamos olhar para ela com carinho. Aqui. Nessa tarefa número 4, nós pedimos para fazer, com base nesse pré-requisito aqui de cada atividade, para fazer um gráfico de rede, um cronograma de Gantt, né? E nesse cronograma aqui, veja bem, você tem a área do público é a que vai gastar mais tempo. Ele vai gastar 90 dias. Não, desculpa, só para fazer as lojas é 90. Então, 90 com 90, 180. Esse aqui é o caminho crítico. Você só pode iniciar, fazer o gramado depois que estiver pronto. O A, né, que é o piso de madeira. O B, para fazer a concha acústica, só tem que estar o piso de madeira pronto. Para fazer o telão, o piso de madeira também tem que estar pronto. Para pôr a iluminação, você tem que ter o piso de madeira, a caixa acústica e o telão pronto. Aí você pode pôr a iluminação. Tá? E aqui também, olha, para fazer o banheiro, o F tem que estar, para fazer o F, o E tem que estar pronto, o gramado tem que estar pronto para fazer o banheiro. Tem que estar pronto o banheiro para depois fazer os bares e a enfermaria. Então, e para fazer as lojinhas tem que estar o resto tudo pronto, e daí dá para fazer. A parte do gramado, que é da área de lazer, você vai ter que pôr primeiro o gramado para depois colocar o parque temático.
Depois que colocar o parque temático, que você vai colocar os bancos. Então, tem aqui essas atividades que uma depende da outra. Então, o gráfico de Gandhi, que eu fiquei assim, bem... eu achei que ficou muito bem escrito, muito bem feito, foi o seguinte, olha, o palco mundo eu vou gastar tantos dias. E para fazer esse palco mundo, eu tenho que primeiro colocar o piso de madeira, depois esse piso de madeira eu posso fazer a concha acústica e depois pôr o telão. E depois que esses dois estiver pronto, aí que eu ponho a iluminação. E só vou conseguir iniciar a parte da área do público depois que tiver o primeiro item pronto, tá? Então, por isso que ele começa depois que termina o primeiro sessão, A, B, C, porque veja aqui, olha, ele começa depois do E, né? Então, ele não vai começar ao mesmo tempo que está começando a colocar o piso de madeira. E assim por diante, ó, cada tarefa dependendo a outra. E nesse ponto aqui, ó, aqui você ainda tem alternativa, ó. Pronto o piso de madeira, eu posso dar início a um desses dois, eu só não posso dar início a esse aqui, tá? E assim por diante, ó, aqui pronto, esse eu posso dar início a esses dois. Tanto faz. Aqui pode começar a fazer aqui no início. Então, esse gráfico que mostra que o tempo maior que eu vou precisar é desde o início aqui até a finalização desse. Esse aqui é o caminho crítico, tá? Que é daquela outra questão. Agora, pediu para calcular o payback, o VPL e a TIR dos dois projetos, do Rock in Rio no interior e do Rock in Rio no Rio de Janeiro, na capital. Então, ele dá as receitas, né? E dá, aliás, ele dá o que a gente vai gastar, né? Que é o negativo, e ele dá as receitas com ingressos. O que que acontece? Quando a gente analisa um investimento, nós olhamos o fluxo de caixa. O que vem a ser esse fluxo de caixa, professor? O fluxo de caixa é o dinheiro que eu preciso gastar com as coisas, menos aquilo que eu estou recebendo. Eu tenho que receber mais do que aquilo que eu vou gastar. Então, se a gente olhar aqui, ó, 18 é o que precisa de investimento, 21 é o que eu vou ter de receita. Olha quanto que sobra, sobra 3,360, numa conta básica, sem fazer nenhuma deflação, ou seja, tirar o valor do dinheiro no tempo, tá? Então, como payback, o que eu vou utilizar para desenvolver aqui? Nós vamos usar o custo dividido pela receita. Então, eu vou ter 0,84. 0,84, qual que é o tempo desse projeto? São 6 meses. Muitas pessoas erraram aqui, porque consideraram um ano. Então, 0,84 de um ano vai ser bem diferente do que de 6 meses, né? Então, 0,84 de 6 vai dar 5,06. Então, eu já sei que aqui eu estou trabalhando 6 meses, então aqui eu tenho 5 meses. E 0,6 de 30 dias, eu vou ter praticamente 2 dias. Então, é 5 meses e 2 dias. Esse é o tempo de retorno para o investimento feito no Rio de Janeiro, ou seja, na capital. 5 meses. Gente, eu vou ter que trabalhar os 6 meses e eu vou demorar 5 para receber, então vai me sobrar bem pouquinho, tá? Então, vamos calcular o VPL dele. Gente, o VPL, a gente analisa vamos dizer assim, o fluxo de caixa. Se é fluxo de caixa, então é a saída menos a entrada, eu tenho um saldo. Então, no tempo 1 aqui, eu tive
De investimento, negativo, olha, 3 milhões. O negativo, que é a troca de sinal, porque é o investimento inicial, tá? O G para chamar a função financeira e o cash flow zero, que é no primeiro tempo. Qual que é o segundo fluxo de caixa? Ó, 2.340. E aí é o 2.340 uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2.340 milhões. Acionar a função financeira, que é o G, né? No fluxo de caixa J, tá? Por 4 vezes, G novamente, NJ, que é os 4 próximas prestações, né? Então, o NJ vai me identificar o número de vezes que eu vou multiplicar esse valor aqui, em cada tempo dele. E, por fim, ó, no último período, no sexto período, eu tenho outros 3 milhões, ele está negativo, né? Então, troca de sinal, changer high size, G para chamar a função financeira e o CFJ, porque eu já estou no fluxo de caixa no meio do tempo, no tempo 6. Para uma taxa mínima de atratividade de 10%, eu vou ter um VPL de 2 milhões, dos 554.721,28. Então, esse fluxo de caixa aqui, que foi o que eu comentei, ele está perfeito, tá? Usou a função financeira, ele está, assim, identificado. O que é o fluxo de caixa? É esse 3.360 aqui no tempo zero. Eu puxei ele da linha do tempo, eu deflacionei, certo? Bom, qual que vai ser a TIR desse projeto? A TIR desse projeto eu vou usar da mesma fórmula que eu calculei aqui para o VPL, só que na hora de chamar, com a memória de cálculo, eu vou puxar o F, que é a função amarelinha, para identificar o IRR, que é o interno, retorno, né, e taxa de retorno. Então, a TIR desse projeto é de 60%. É legal? É, uma TIR ótima. Mas vamos ver como é que fica o projeto do período do mesmo projeto no interior, na cidade do interior. Bom, a gente vai gastar bem menos. Olha aqui, 4.400.000. Aqui não está arredondado, tá, gente? Mas se eu colocasse o 33 aqui, 0,33, ia arredondar o 4.400. Da mesma forma que eu tenho os gastos, as receitas, ó, a receita do projeto, 9.720. Para 4.400, sobra 5.320. Esse 5.320 já é maior que os 3 que a gente tem do outro projeto, concorda? Dessa forma, você já mostra que no final de 6 meses, você vai ter quase o dobro de valor, né? E nesse quase o dobro de valor, você já mostra que você tem uma rentabilidade melhor. Então, vamos lá. O 4.400 dividido pela receita, eu vou ter 0,45. 0,45 de quê? Do prazo do projeto, que é 6 meses. 6 meses, 0,45, eu vou ter 2,72, ou seja, 2 meses e 21 dias. Transformando 0,72 vezes 30, eu tenho 21 dias. No outro, quanto que a gente ia demorar para ter o dinheiro de volta? 5 meses. Esse aqui, quase 3. Vamos arredondar para 3, tá? Então, você vai ter uma folga de 2 meses.
vai receber antes do que receberia do outro projeto. Professora, como é que fica a análise do VPL aqui? Você vai ver da mesma forma do fluxo de caixa. No tempo 1, o que você tem? Uma saída de recursos para o aluguel e para o custo. Então, 733 bilhões, né? Troca de sinal, CHS, G, puxando a função azul, a função financeira, fluxo de caixa no tempo zero, tá? Qual que é o próximo fluxo? O próximo fluxo é 1.696,667 por 1, 2, 3, 4 meses. Então, eu tenho, ó, 1.696,667, o G, para puxar a função financeira, CFJ. 4, porque são 4 meses a mesma parcela, puxo o G, multiplico por NJ, tá? Então, eu vou ter ainda no 6º mês uma saída de recursos de 733.333, troca de sinal GCFJ. Então, eu tenho aqui a taxa interna a taxa mínima de atratividade, com um VPL de 489.531. Professora, olha aqui, ó, 5 seria sem fazer a deflação, sem tirar o valor do dinheiro no tempo, sem tirar a taxa mínima de atratividade. Então, significa que aqui eu vou ter quase o dobro do que eu teria lá, né? No outro projeto, deu 2.554. Aqui deu 4.189, né? Ou 192, arredondando, dependendo de cada número de casos que você colocar aqui, vai aproximar um pouco mais, um pouco menos. Então, o valor presente líquido é o valor que vai me sobrar no final de tudo, pago minhas contas, e aí eu ainda tenho esse resultado livre no meu bolso. Quanto será que vai dar essa taxa, né? Qual será a taxa desse projeto, essa taxa interna de retorno? Usando a mesma base de dados, eu vou puxar um F, a função F, né? O IRR, que é a TIR, uau, 228% de ganho. Professora, é excelente esse ganho. Você prefere ganhar 60% ou 200%? Uma brincadeirinha, meu pai sempre falava, minha filha, todo mês eu dobro o seu salário. Aí, que bom, né, pai? Todo mês eu tenho aumento. Mas quem não ganha nada, 2 vezes nada, quanto que é? Nada. Mas nesse caso aqui faz muita diferença. Aqui você está tendo quase 3 vezes mais de taxa interna de retorno. É excelente, né? Então, olhando aqui as considerações, olha, ficou bem destacado aqui. O interior, eu vou ter 2 meses e 21 dias, né? No Rio de Janeiro, eu vou ter 5 meses. O VPL, eu vou ter 4.189 e o VPL do Rio de Janeiro, 2.554, 228% de taxa interna de retorno para 60% de taxa interna de retorno. Pessoal, não tem nem dúvida, você vai querer ganhar 4 ou 2? É claro que eu quero 4, né? É isso daí, a tarefa número 4. Tudo bem por aqui? Deixa eu ver aqui a Karine. Ah, não, tem que interromper o compartilhamento. Vanúcia, alguma dúvida até agora por essas 4 tarefinhas corrigidas, né? O que vocês perceberam ali
da situação. Agora eu entendi, professora. É, foi Acho legal? que quando acho que eu fiz o meu payback, eu não coloquei os meses, por isso que ficou errado. Entendi. É. E teve gente que na hora do cálculo também deu uma diferencinha, igual o 489, o meu deu 492, mas é pouca diferença, né? Então, quanto a isso, eu não desconsiderei, tá? Eu deixei ele bem tranquilo. E realmente, essa partezinha de você fazer a conta calculando o fluxo de caixa, às vezes as pessoas também podem não ter percebido, né, que tem que diminuir um do outro. Então aí fica um pouquinho diferente o cálculo, né? Mas eu acho que precisava esse esclarecimento, né? Vamos ver os outros exercícios, Vanusa? Tem um exercício também de matemática financeira, que é da tarefa 5. Mas a tarefa 5, a maioria do pessoal saiu melhor do que na tarefa 4. Eu acho que a questão dos 6 meses interferiu bastante, não só para você, a maioria também é, considerou assim diferente. Tá Sim. cansativo, Vanusa? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então Sim, vamos mais um pouquinho, tá? Vamos tocar para frente ok. das 5, aí depois eu faço a correção das 6 e 7, eu vou ver se eu gravo um vídeo e deixo para vocês, porque na semana que vem, é dia 27, eu já não tenho a aula, né? E eu quero deixar explicadinho para vocês. Então, essa aula seria a nossa última aula. Ok. Vamos corrigir, então. Você prefere ver assim, desenhado com a minha letra, ou você prefere ver, deixa eu ver se tem outro exercício aqui. Tem dois da parte de exercício. Esse aqui da Karina ficou legal, mas ele não está mostrando. Está mais bonito do que a minha letra feia, né? Ai, ai. Vamos ver aqui. Eu acho que dá para mostrar ele, que vai ficar mais didático para quem vê de fora. Então, vamos voltar ao compartilhamento aqui, que eu saí. Cadê? Ó, aumentar o tamanho, né, da tela, para que a gente possa ver melhor e quem estiver assistindo depois a nossa aula. Primeiro exercício. A empresa Matrix está considerando a implementação de um projeto que requer um investimento inicial de 42 mil. Teve alguém que leu 42 e aqui embaixo colocou 45. É claro que eu vi que faltou atenção, né? Detalhe. E prevê entradas de caixa após o imposto de renda no valor de 7 mil por ano, por 10 anos. Então, ela desenhou aqui, ó, primeiro o investimento inicial, depois as saídas de caixa, né? Ficou bonitinho, gostei. Então, a empresa estabeleceu que por um padrão de ter pelo menos todos os projetos no mínimo 8 anos. Então, projeto com mais de 8 anos, né, para dar o retorno de payback, ela não vai aceitar, né? Então, como que a gente faz aqui o cálculo do payback? Eu pego os 7 mil, divido por 42, 6 vezes 7, 42, eu vou ter 6 anos. Então, aqui, deixa eu escrever essa forma que ela não colocou. 42 mil. Só que aqui eu vou tirar os dois zerinhos.
e vou colocar o 7 primeiro, dividido por 42, igual a 6. Aqui. Payback. Payback. Não está querendo, está dentro do padrão aqui. Bom, 6 anos é menor do que 8. Então, 6 anos ele pode ser aceito. O projeto deverá ser aceito, tendo em vista que o retorno em seu tempo é menor do que o previsto. Tranquilo esse. Esse aqui nós resolvemos. Resolvemos numa aula até o exercício número 5. Né? Mas vamos fazer uma revisão bem rapidinho aqui, tá? A Global, é outra empresa, utiliza um padrão de payback mínimo de 5 anos. A empresa está considerando a compra de uma máquina nova, que deve escolher entre duas alternativas. A primeira máquina, com um investimento de 14 mil, gera uma entrada de caixas após o imposto de renda de 3, para os próximos 7 anos. E a segunda requer um investimento de 21, 7 mil a mais, né? E fornece entrada de caixa de 4 mil por 20 anos. Então, ela dura muito mais tempo. Então, determine o payback de cada uma das máquinas. Comente a aceitabilidade de cada um dos projetos e qual das máquinas você escolheria. Então, quando você faz assim, olha, 3 dividido por 14, vamos lá, vou até limpar aqui, 3 mil, 14 mil, eu vou ter 0,21. Espera aí. Desculpa aqui. Eu vou ter 4,067. 67. O 0,67 vezes 12 vai dar 8 meses. Então, eu preciso, primeiro ano, 3, mais 3, 6, mais 3, 12, 12. Então, aqui, 3, 6, 9, 12, 4 anos. No 4 anos, eu tenho 12. 12 para 14, falta 2 mil. 2 mil de 3... eu pago os 8 meses e me sobra 4 meses, tá? Então, aqui bem no meio aqui do 5º ano, eu vou até pintar ele aqui, que for... não vou conseguir. Ele tá como figura. Então, eu preciso de 4 anos e 8 meses. Qual que é o payback mínimo? É 5. E nesse aqui, o primeiro eu tenho 4, o segundo eu tenho 8. O terceiro eu tenho 12, o 12 mais 4 eu tenho 16, 16 mais 4 eu tenho 20, mas eu preciso de 21. Então, ó, aqui eu tenho 5 anos e 3 meses, porque aqui no 6º ano, eu preciso de mais 3 meses daquele 6º ano. Aqui, ele já ultrapassaria, por causa de 3 meses. Então, a proposta A com a proposta B, ou a primeira máquina da segunda máquina, somente a primeira pode ser aceita, porque a viabilidade já ultrapassa o payback mínimo. Então, não adianta escolher nem olhar a outra, apesar que a outra vai dar um VPL melhor, talvez até uma TIR melhor. Não foi calculado em cima disso. Terceiro exercício. Considere dois investimentos, A e B, ambos com investimento inicial de 20 mil, e espera-se que comecem a gerar entradas de caixa a partir do primeiro ano, dos dois. A entrada prevista para o investimento A é de 8 mil, para o investimento B é de 7 mil. Por um período de 10 anos. Então, os dois têm 10 anos. O primeiro começa com 8, o segundo começa com 7. O TMA, ou a taxa de desconto mínima de atratividade, é de 10%. Calcule o payback mínimo
né? O payback simples e o payback descontado dos dois investimentos e observem o que dá o resultado. Então, para o primeiro exercício, você tem aqui, olha, do simples. Eu vou precisar de 2,16 mais 4.000 daqui. Então, vai dar 2 anos e 6 meses, tá? No valor presente líquido, eu vou ter 2 anos aqui, né? No terceiro ano, eu ainda vou precisar de, além do terceiro ano, eu ainda vou precisar de 105 do quarto ano. Então, é 3 anos e 7 dias. Esse é o payback descontado. A TIR desse projeto está em 32%. Beleza. Vamos ver o projeto 2. O projeto 2, eu preciso de 2 anos e 10 meses. Né? E descontado 3 anos, 6 meses e 15 dias, uma TIR de 32,98. Então, do projeto B, ele deu uma TIR um pouquinho maior do que o projeto A, mas o tempo de retorno daqui, desse projeto, é mais rápido do que o outro, porque ele aqui precisa de 2 anos e 10 meses, aqui só 2 anos e 6 meses. Então, entre a máquina A e a máquina B, eu ficaria com a máquina A, porque ele me dá um tempo de retorno mais rápido. Tranquilo. Resposta coerente. O quarto exercício. No quarto exercício, ele dá aqui o fluxo de caixa, um investimento de 100, o outro de 120, e é para você escolher, né, de ter no mínimo o payback de 3 anos, a TMA de 5%, calcular o payback e escolher os projetos entre um e outro. No primeiro projeto, eu vou ter 2 anos e 24 dias, com uma TIR de 43%. Não pediu para calcular a TIR, tá? No projeto B, eu vou ter 2 anos, 11 meses e 17 dias, mas a TIR é maior. Então, se eu for analisar só payback, então eu tenho, assim, uma comparação que aqui eu vou demorar mais tempo para ter o meu dinheiro de volta, considerando ainda que no futuro eu tenho mais resultado. Como aqui ele não pediu para incluir a TIR, que é a taxa interna de retorno, aqui ele diz assim também que o payback de corte é 3 anos, né? Então aqui tá menor do que esse, os dois podem ser aceitos por conta do payback mínimo, né? Mas o primeiro projeto, é melhor do que o segundo, tá? Dessa forma, vamos olhar aqui. Olha, no meu arredondado aqui deu 3 anos e 8 dias. Eu acho que teve algum detalhezinho assim diferente aqui no erro de cálculo. Cento e três e 66 para 120, ela errou no cálculo aqui, ó, né? Aqui não acumula, aqui falta 120, menos 13, aqui tem 16, né? Então, ela errou aqui assim no início, que deveria ser 120, aqui é 100 e aqui é 120, olha aqui, 100 e aqui é 120. Esse que deu de diferença aqui, ó, um detalhezinho, né? Uhum. Vamos lá. Então, o primeiro projeto é o que deve levar a conta aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui.
Vamos ao quinto exercício. No quinto exercício, nós temos, de novo, aqui uma tabelinha, né, que é da empresa Arquimedes e está analisando o projeto A e o projeto B. Os fluxos de caixa estão descritos abaixo. Nesse aqui é para calcular a TIR e o VPL. E aí sim justificar qual que você vai aceitar ou não. Nesse aqui, o que nós temos? O projeto A começa com 6, aí no primeiro, começa, 20 mil de início, tem uma entrada de 6 e depois tem uma entrada de 19. E no projeto B, você tira 7.900, tem uma entrada de 7.850 e depois 2.000, tá? Então, aqui ela extraiu certinho. A TIR e o VPL. No primeiro projeto, a TIR ficou em 11% e o VPL ficou em 315,70. Perfeito. No segundo, você tem uma TIR de 20 e um VPL de 860. Aí eu considero o seguinte, vamos olhar o investimento inicial aqui, 20. Aqui, menos da metade de 20. Menos da metade de 20 e eu ganhei o dobro do que eu ganharia com o projeto A. Qual dos dois você escolheria? Aplicar 20 mil e ter 350, 315, ou aplicar 8 mil e ter 860? É claro que nesse aqui, a diferença está na excelente TIR. A TIR aqui é o dobro da outra. Então, a forma de você escolher é que o investimento B, ele tem um retorno interno muito maior do que o investimento A. Por isso, ele leva vantagem, o seu VPL dele é bem maior. A sua TIR é o dobro da outra. Então, nesse caso aqui, não tenha dúvida, escolham o projeto B. O exercício 6. O exercício 6 já dá aqui a TIR. E ele pede para comparar, né? Existe incompatibilidade entre os critérios TIR e VPL? Para que a gente possa, e não fala que calcule o VPL desses dois projetos, mas para que você possa fazer uma boa comparação, o ideal, já dado aqui ó, a TMA, é você colocar aqui, olha, né? Aqui dá quanto de VPL, né? O B dá quanto de VPL, mas só por uma amostra já se percebe que aqui você investe 400 e aqui você investe 200. Aqui você tem 31% e aqui você tem 21%. Só pela TIR você já sabe que o de 31, mesmo eu tendo colocado metade do recurso, eu vou conseguir muito mais do que no primeiro projeto. Então, vamos ver o que seria esse muito mais. Vou colocar aqui embaixo, VPL do projeto A e VPL do projeto B. O projeto A, eu tenho, né, entrada, fluxo de caixa de investimento de 400, a primeira entrada de 241, a segunda entrada de 293, eu vou ter um VPL que vai dar 67,71. E o VPL-B, eu vou ter 64,95. Você prefere investir 400 ou investir 200? É claro, professora, eu vou colocar menos que eu vou ganhar mais, né? Porque nesse caso aqui, o projeto de menor investimento está me dando muito mais um percentual de rentabilidade. E ele só consegue dar aqui ó, o mesmo valor absoluto de VPL porque a taxa dele é 10% a mais que a outra. Então,
não existe incompatibilidade. O que existe? Existe que a TIR é um indicador que mostra em termos relativos, tá? Em relação ao 200 mil, eu tenho 31%. Em relação a 400 mil, eu tenho 21% de retorno. Então, nessa relação, é em termos percentuais. E o VPL mostra em termos absolutos. Olha, eu ganho R$ 64,95 no projeto B. Eu ganho R$ 67,71 no projeto A. Então, eu vou colocar 400 para receber 67, é R$ 3 só a mais do que pagar 200 para receber 64. É claro que o 64, investindo menos valor, com uma taxa maior, é o projeto escolhido. Tá? Então, o critério não é incompatível, eles são complementares. E aqui você mostra realmente a diferença, né? A diferença em números do hoje, né? No tempo zero. Então, você comparar 64 com 67, você compara, é possível, R$ 3 é 2 e alguma coisinha só, né? Que dá de diferença. Então, é melhor você colocar menos dinheiro, mas aplicando numa taxa maior, que você vai ficar mais satisfeita. Exercício 7. No exercício 7, uma empresa tem um ativo fixo, né? Ele quer adquirir um ativo fixo por um investimento inicial de 13 mil. E o ativo rende, né? Esse ativo rende 4 mil por mês durante 5 anos. Aqui, 5 anos. O custo de capital é 10. Então, determinar o valor presente líquido, pergunta qual que é a rentabilidade, pergunta qual que é o índice de lucratividade, né? Então, e ele ainda fala para você calcular, estimando para 4 anos. Vamos no primeiro. Primeira situação é 4 mil para 5 anos. No valor presente líquido, você tem 9 com 6, sobrou 9, com 6, faltou R$ 320. Desse R$ 320 que sobrou aqui, eu nem calculou o payback, né? Eu tenho que a TIR desse projeto, né? Então, como que eu vou calcular? 13 mil, CHSG no fluxo de caixa no tempo zero, 4 mil o G, fluxo de caixa no tempo J, por 5 anos, né? GNJ, né? Nessa sequência, eu vou ter um VPL de 2.163,15. E considerando aqui, olha, esse patamar do valor acumulado, o investimento inicial, menos 3, tenho 9, menos 3, tenho 6, menos 3, vai sobrar um valor pequenininho, né? Menos esse valor aqui ainda está faltando um valor pequenininho, né? Menos esse aqui, então eu tenho um saldo de 263,15 para uma TIR de 16,32. Professora, como é que eu calculo a lucratividade? A lucratividade, eu vou pegar o investimento inicial, né, o 13 mil, mais o VPL, que é o que me sobra, tá? Que dá 15.163,
aqui. Esse 15.163, eu vou dividir por investimento inicial. Aí eu vou ter 1,16666467, aproximadamente 17%. É assim que eu calculo. Aí, para 4 anos. Para 4 anos, eu não pago o meu investimento, só com 4 anos eu ainda tenho aqui, ó, menos 320 de VPL. A taxa mínima de atratividade é 8,86, né? O VPL dá só, ou seja, a soma aqui vai dar só 12.679, não cobre o meu capital inicial, ou seja, eu tenho uma taxa negativa, tá, de lucratividade. Professora, por que isso? Se você observar essa TNA, essa TIR, ela está abaixo que a TNA. A TNA de 10, ela está quase 9. Aqui você já percebe que tem um percentual negativo. Então, qual dos dois? Assim, não é que você tem que escolher, mas não pode durar só 4 anos essa máquina. Ela tem que durar 5, porque senão ela está reprovada. Se for só 4 anos a durabilidade dela, se tiver dúvida em relação a isso, não faça o projeto. Não adquira esse ativo, porque você vai ter prejuízo. Você vai por 13 e vai tirar só 12. Não é legal. Oitavo exercício. No oitavo exercício, considere-se o fluxo abaixo. Eu tenho uma saída de caixa de 1.000, depois de 575, aí eu tenho uma receita de 400, depois de 800, de 1.200 e depois de 3.000. Tá? Aqui ele fala a taxa de segurança e a taxa de risco. Então, vamos utilizar a TMA de 10%. E vamos deixar esse de risco ali para o lado. Tá? Ele pergunta a TIR, né, e fala para comentar os resultados. A TIR do projeto, como que eu vou calcular? A entrada negativa no fluxo de caixa zero, que é R$ 1.000, 575, que é a segunda entrada de investimento, também negativo, GCFJ. Aí, a próxima entrada, 400 no tempo J, 800, 1.200 e 3.000. Minha TIR é de 38,75. 38,75, nessa condição aqui, tá? Eu tenho um VPL de 2.091,28. Usar o mesmo, só vou puxar aqui, ó, um F, né? Um F, aí o VPL. VPL é NPV. NPV, que é o mesmo que VPL. Olha só, é uma boa taxa de retorno. Ela é maior do que a TMA, né? Então, ele é um investimento que vale a pena a gente arriscar nele, tá? Porque ele tem, assim, uma indicação boa, tem VPL positivo, né? Tem uma TIR maior do que a TMA, então não vejo problema. Comentar os resultados é um projeto necessariamente aceito, porque ele tem uma TIR maior que a TMA e tem um VPL positivo, então eu posso aceitar tranquilamente esse projeto. 9. O Empreendimentos Veiga obtiver as seguintes estimativas para um projeto de longo prazo que se encontra em análise. O investimento inicial é de 18.250, que espera que o projeto tenha umas entradas de 4.000 por 7 anos. A empresa tem uma taxa de retorno exigida, uma TMA de 10%. Então, calcule o VPL, a lucratividade,
Se você deve aceitar ou rejeitar o projeto e então justificar os porquês. Nessa condição de 7 anos, eu vou ter um VPL, olha, de 1.223,68. A TIR é de 12, né? Então, se a TIR é de 12, é 18, mais esse valor do VPL, eu vou ter 19. 19 para o meu índice de lucratividade vai ser de 7%, 1,07 ou 7%, tá? Então, eu devo aceitar esse projeto? Primeiro, a TIR é maior que 10%, então ele tem VPL positivo, me dá uma lucratividade de 7. Eu gostaria que fosse mais, porque nós já vimos um projeto de 20, de 30, até de 200%. Se fosse de 200%, melhor ainda. Então, esse exercício 9, ele está bem tranquilinho. Vamos para o 10. O exercício 10, ele só tem um pouco mais de zero para a gente bagunçar a cabeça. A empresa Solvex está analisando o investimento na compra de um novo equipamento que custa 500 mil. A depreciação será feita em 5 anos, com um valor residual de 0 no final do período. O equipamento proporcionará uma receita operacional líquida no valor de 140 mil reais por 5 anos, considerando a TMA de 10% e o desvio, o devido incentivo fiscal que não paga imposto de renda. Então, falou aqui de lucro operacional líquido, mas aqui falou que não paga imposto de renda. Então, não precisa se preocupar com o cálculo de imposto de renda. Professora, e se tivesse que preocupar? Então, do valor desses 140 mil, você ia projetar o imposto de renda, teria que ter dado a taxa do imposto de renda na qual ela está classificada para esse segmento, e aí você trabalhar com fluxo de caixa líquido, tá? Então, nesse caso aqui não precisa. Ah, professora, e se tivesse valor residual? Se tivesse valor residual dos 500 mil aqui, eu tivesse um valor de 50 mil residual, então eu teria 450 mil de investimento, porque os 50 eu ia resgatar no final. Então, aí seria esses 2 detalhezinhos que o problema traz, que a gente pode prestar atenção. Então, nesse exercício, eu tenho uma saída de 500, né? E as entradas de receita de 140 por 5 anos. Nesses 140 por 5 anos, olha, eu pago o investimento aqui ó, no 4º ano, eu ainda tenho negativo, então é 4 anos e alguma coisa, e aí eu tenho 30 mil de VPL. 30 mil de VPL, ele é positivo. Se é positivo, tá legal, tá? Significa que a minha TIR vai ser maior do que 10%, tá? E 10, aqui deu 12,38. Então, olha, o valor da lucratividade é o 500 mais os 30 dividido por 500, vai dar 1,06 ou 6% de lucratividade. No payback simples, eu demoro para retornar 3 anos, 6 meses e 25 dias. No payback descontado, eu demoro 4 anos, 7 meses e 22 dias. Nós percebemos aqui que só nos últimos que sobrou dinheiro, né? Então, esse payback é aceito? Bom, não falou nada que tenha payback mínimo. Se for mínimo de 5, não tem problema. Se for mínimo de 3, o projeto está reprovado. Já não dá certo, tá? Então, essa compra, ela pode ser, sim, uma compra aceita. Por quê? Porque tem uma TIR positiva, um VPL positivo, uma TIR maior do que a TMA, me dá um pouquinho de resultado. Mas não é um resultado assim tão satisfatório. Por quê? Porque esse resultado, ele está aqui beirando no investimento. Tá? Se você investe 30 mil, o que é 30 mil em cima de 500? Vai dar 6%, é muito pouco.
né? Então, né, nessa condição, eu olharia, olha, tem máquina melhor? Tem máquina que me dá um retorno maior? Aí eu optaria por outra. Mas dentro da aceitabilidade do projeto, da máquina, ela é aceitável, porque não dá prejuízo. Se não dá prejuízo e me paga a taxa mínima de lucratividade, então beleza. Então eu estou conseguindo aí, né, satisfazer os requisitos. Então, recomenda-se a compra, né, por esses motivos, né? A TIR maior que a TMA, tem um VPL positivo, essa compra é recomendada, tá? Então, Anúcia, essa parte financeira é uma parte mais assim detalhada mesmo, que demanda mais atenção, né? Ela exige assim um pouco mais da gente, né? De estar olhando certos detalhezinhos, relembrando o cálculo, vendo a matemática financeira, mas ao mesmo tempo ela nos dá uma segurança muito grande. É o preto no branco. Meu pai faz essas contas de cabeça, de olho, mas a gente pode provar, a gente pode mostrar no projeto. Se for uma pessoa assim sem, vamos dizer assim, tipo do meu pai, que é uma pessoa que quase não estudou, então não valoriza tanto você colocar preto no branco, né? Papel ali mostrando. Mas a gente, como contadores, né, detentores das informações, para a gente mostrar um argumento, eu busco sempre mostrar com consistência. Então, quando a gente vai fazer um projeto, alguma coisa assim, e a gente pode provar que esse projeto é melhor, né, é lucrativo, é interessante, então isso é uma grande conquista, tá? Abro a palavra para você. Alguma perguntinha? Não, professora, tá tranquilo. Tá Agora tranquilo? ficou mais claro, sim. Valeu a aula? Sim, gostei bastante. Que bom, então. Fico feliz. Aí eu vou gravar as outras duas tarefinhas, que é a 7 e a 6 e a 7, né? A professora já está quase sem voz, de estar falando aqui 2 horas na sequência. Não é fácil, com a aluna bem exemplar, bem quietinha, mas é bom. Eu espero que essa nossa aula online não dure tanto tempo assim, né? Porque a gente vai cansando dessas aulas. É melhor a interação. Quando a gente está perto das pessoas, é outra situação, né? A gente consegue sentir se está sendo mais eficaz ou não, se o conhecimento está sendo assimilado. Eu nem sei se o pessoal que não vem na aula, assim, que não aparece, porque é 20% que aparece, né? No máximo Sim. 30%. O resto eu não sei se assiste, se não assiste, né? São coisas assim bem difíceis para mim medir, né? Mas eu estou tentando fazer meu papel, né? É. Aí. E olha, se precisar de mim para alguma coisa, pode contar comigo, tá bom? Ok. Assim eu falo para todos vocês da turma, estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Podem me procurar nos e-mails, pode me procurar no Zap, pode me ligar, que eu vou estar sempre à disposição de vocês. Mesmo depois de formado, quiserem tirar algumas dúvidas, eu estou aqui e vou fazer da melhor forma possível, que eu souber de conhecimento, a gente nunca reparte, né? A gente divide, mas multiplica, porque eu não fico com menos e vocês ficam com mais. Então, é a única conta da matemática que é aplicada, o dividir multiplica, né? Que é o conhecimento. O resto, você vai dividir o dinheiro, você fica com menos, né? Agora, o conhecimento não. O conhecimento você consegue administrar e só multiplicar. Potencializa os efeitos. Então, até mais, pessoal. Assistam a correção, né, das tarefas 6 e da tarefa 7, para não ficar com nenhuma dúvida. E se mesmo assim tiver alguma dúvida na correção das tarefas, como a gente está tentando fazer pelo Google Forms, pode ser que alguma coisa não saia da forma correta.
então eu estou à disposição para a gente revisar. Até o dia 30 eu posso revisar a correção e podemos estar alterando sem problema nenhum, tá? Se a professora errou, me mostrem aonde e vamos consertar para não ter erros futuros. Então é isso aí, assistem uma correção e até lá, até mais daqui próximos encontros por aí. Quem sabe nós estaremos juntos no próximo semestre com outra disciplina, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.